Continuando. A gente também tem a questão do mas e do mais. O que é mais comum que a gente vê, principalmente na nossa linguagem, nossa prática do dia a dia na internet. É muito fácil a gente ver esses erros acontecendo. Do mal com o e mal com L, bem e bom, e do mas e mais. Toda vez que a gente fala sobre o mais com o i, a gente indica uma intensidade, algo que a gente consegue opor ao menos. E a gente também usa ele para listar algumas ideias ou alguns argumentos. O exemplo que a gente tem aí é um dos países mais miseráveis do planeta. Eu posso substituir por menos, é um dos países menos miseráveis. Se eu posso substituir por menos, eu uso o mais com i. Ele foi o garoto que mais tentou. Ele foi o aluno que com maior intensidade tentou. Ainda assim, não conseguiu vencer o desafio. Diferente do mas. O que que é o mas? Ele liga as ideias opostas. Geralmente a gente consegue substituir por porém, contudo e entretanto. A gente tem aí como exemplo: a proposta apresentada pela empresa parece ser viável, mas não recebeu muitos votos. A proposta foi muito boa, mas ela não recebeu votos, então eu estou indicando ideias opostas. Se algo é oposto, eu uso mas com S. Ele tenta aprender uma língua estrangeira, mas não consegue. Geralmente, quando eu falo sobre coisas que indicam ideias opostas, eu coloco esse mais sempre depois da vírgula. Por quê? É uma questão de construção. Toda vez que eu preciso utilizar algo que indica uma ideia oposta, eu quebro esse paradigma, esse pensamento com uma vírgula. Lembram da questão da pontuação que a gente viu? Às vezes a gente utiliza a vírgula para explicar alguma coisa ou para dar uma pausa para algo continuar sendo dito. Às vezes essa explicação e essa quebra desse paradigma vem depois da vírgula, porque a vírgula está ali justamente para indicar isso. A gente tem aí também o aonde, onde e donde. O aonde, geralmente a gente às vezes até erra na parte de pronúncia. Por quê? Toda vez que a gente fala sobre um lugar que está se movimentando, ou algo que passe a ideia de movimento, de destino, a gente usa o aonde. Aonde você vai com todos esses livros? Aonde você vai estudar? Ainda não sei aonde irei até sábado. É uma questão de destino. Eu vou sair de onde eu estou e vou iniciar um movimento para chegar até esse lugar. Então, toda vez que a gente fala sobre aonde eu vou, indico um movimento, eu uso aonde. Por que que a gente coloca aonde? A gente usa a preposição a quando a gente fala desse lugar. Quando eu falo de um lugar estático, um lugar que não se movimenta, um lugar fixo, permanente, eu uso onde. Onde você mora? A sua casa sai de onde ela está e vai para algum outro lugar? Não, é um lugar físico, estático, permanente. Toda vez que é um lugar permanente é o onde. Toda vez que é algo que indica um movimento, aí eu uso aonde. Diferente do donde. O donde, ele indica esse lugar, mas essa direção. Um é movimento e o outro é uma direção. Geralmente a gente usa o donde quando a gente quer falar sobre algo que tem um valor circunstancial. Geralmente é aquilo que vem de algum lugar. Como assim? Quando a gente pergunta de onde vêm essas palavras? De onde vêm essas palavras? Toda vez que a gente fala sobre algo que vem até a gente precisa dessa preposição de, porque o verbo vir indica que ele vem de algum lugar. Não é um verbo que tem o sentido sozinho, ele pede uma preposição. Então, a gente utiliza o de algum lugar. E na parte usual da língua, a gente colocou as duas juntas. Ao invés de a gente usar o de onde, a gente pode contratar e ficar donde. A cidade de onde eu vim é muito bonita. A cidade de onde eu vim é muito bonita. Toda vez que eu indico algo que se movimenta, eu uso aonde, algo estático, parado. Eu uso onde e algo que vem de algum lugar, eu uso donde. A gente tem aí na apostila também de encontro a e ao encontro de. De encontro a gente indica uma colisão, um choque.
Geralmente, quando a gente fala sobre duas coisas ou duas ideias e elas estão em confronto, seja de uma maneira metafórica ou de uma maneira literal, elas realmente batem, colidem. Como posso ajudá-lo se suas ideias sempre vieram de encontro às minhas? Pertencemos a mundos diferentes. Como que eu posso te ajudar se as nossas ideias sempre colidem? Num debate, a gente sempre fala, suas ideias normalmente encontram as minhas. Por quê? Porque são pensamentos que colidem, entram em choque. O caminhão desgovernado foi de encontro ao muro, derrubando-o em seguida. Todavia, não machucou ninguém. O que aconteceu com o caminhão? Ele colidiu, ele bateu, ele entrou literalmente em choque com o muro e derrubou o muro. Toda vez que algo que colide, na questão metafórica ou literal, a gente usa de encontro a. O ao encontro de significa ser favorável a alguma coisa, se aproximar de alguma coisa. Quando essas duas coisas coincidem ao mesmo tempo de uma maneira amigável. O de encontro a é de uma maneira não amigável, é um choque. Bateu, colidiu, é oposto. O ao encontro de é favorável. Eles se aproximam de uma forma amigável. Como a sua opinião vem ao encontro da minha, poderemos lutar pelas mesmas reivindicações salariais. Por quê? As nossas opiniões são próximas, são favoráveis, elas se complementam, digamos assim. Elas estão juntas, elas têm um ponto em comum. Ao descer do avião, correu ao encontro do pai e o abraçou carinhosamente. Ela foi aproximar, se aproximou do pai dela, foi uma questão de aproximação. Coincidiu de ser algo favorável, amigável. Toda vez que é amigável, eu uso ao encontro de. A gente tem também aí o a sozinho, que pode ser um artigo, e o a com h, do verbo haver. Toda vez que eu uso o a sem o h, a gente tem algumas classificações que ele pode seguir. Geralmente, a gente usa ele como baseados no contexto. Por ser muito versátil. Às vezes a gente usa ele como um artigo definido, feminino singular, que ele vai especificar um substantivo feminino em um contexto, ou como preposição, que vai ligar uma palavra a outra gerando sentido e colocando ali uma relação de dependência entre eles. Um exemplo que a gente tem aí para essa parte de artigo ou de preposição. Estivemos em consulta com a pediatra. Com qualquer pediatra? Não, estou especificando que foi com a pediatra. Provavelmente é uma pediatra de conhecimento, seja dos pais, seja das pessoas que estão nessa comunicação. A preposição também costuma ser regida por alguns verbos. São aqueles verbos que necessitam dessa preposição para que esse enunciado tenha sentido. Eu disse a ele que estava tudo bem. Quem diz algo a alguém, é uma questão de preposição, pede um complemento esse verbo. Quem diz algo a alguém. Eu disse a ela que estava tudo bem. E ele também pode aparecer em algumas locuções, que as locuções são duas ou mais palavras que têm a mesma função e o sentido surge a partir dessa junção. Esqueci o nome do lugar. Esqueci mesmo, se você falar, eu não vou lembrar. Esqueci mesmo. Você está falando Aí comigo? ela ligou para ele agora. Não, professora, não é com a gente. Jorge, feche seu microfone, por favor. Obrigada. Professora, Oi. quando se usa o A com H, ele vem do verbo haver? Você quer dizer que está havendo algo, tipo, A gente vai seria o chegar certo? nele agora. Tá. Por quê? Se o a ele tem uma função de preposição, de artigo ou de locução, no a com h, a gente é uma conjugação do verbo, Carlos. E a gente tem que se atentar que ele sempre é impessoal. Porque o significado mais comum dele é no sentido de existir, no sentido de ter alguma coisa. Ou, quando é um tempo decorrido, quando a gente fala, há 10 dias que eu não como. Faz 10 dias que eu não como. O tempo foi decorrido, o tempo passou, então eu uso o a. Toda vez que a gente tem o a, a gente pode substituir ele por algum dos verbos que a gente citou. Existir, ter ou fazer. Isso não vai alterar o sentido da frase. Às vezes, quando a gente fala sobre estar havendo alguma coisa, a gente está conjugando o verbo. O a aqui, no caso, ele é o a impessoal. Ele não é o verbo conjugado, ele é na forma
normal dele, do A. A gente tem como exemplo, a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. Era o seu sim, Jorge. Eu até parei pensando que era comigo, mas tá tudo bem. A gente tem aí, há vários livros no meu quarto. Tem vários livros no meu quarto. Quando eu falo, a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. Ela diz que existe muita probabilidade de ter chuva amanhã. A probabilidade existe, então pode ser que chova. Toda vez que ele tem esse sentido, a gente usa o anormal. Nos vemos há muitos anos, nos vemos faz muitos anos, é um tempo decorrido. O a gente usa ele nesse sentido. Você conseguiu entender, Carlos? Sim, eu basicamente lembrava disso do colégio, que o A com H se refere a, tipo, quantidade do verbo, no caso, haver. Mas eu não tinha Sim, certeza mais, porque é muito tempo que eu não entro numa é. sala de aula para estudar português. É uma questão Tipo, eu mais leio visual. bastante. Eu leio bastante, mas nunca lembro quando usar quando eu estou escrevendo. Eu decorei o a no sentido impessoal, justamente nesse sentido. Toda vez que eu posso substituir por algo que existe, que tem, ou que eu que existe, que tem, ou que eu posso fazer, eu uso o a na forma impessoal, na forma primitiva dele, porque fica mais fácil da gente decorar. Às vezes a gente esquece, igual você falou, você não tem muito, não estuda muito a língua portuguesa, você lê, mas não são palavras que muitas das vezes a gente vê em livros, que a gente vê na nossa leitura do dia a dia, na nossa leitura usual. Igual esses dias eu fiquei em dúvida quando eu fui me referir a uma pessoa. Não sabia se o certo seria falar faz tempo que não o vejo ou faz tempo que não o vejo, tá ligado? Entendi. Geralmente, quando a gente usa o verbo fazer, nessa questão, ele também é impessoal, a gente não flexiona. Faz tempo que estudamos. Geralmente, a gente usa igual o a, na forma impessoal dele, porque fica mais bonito de se falar na hora de se escrever também. É uma questão mais de semântica e de estilística. Na nossa linguagem, no dia a dia, a gente pode até falar, pode flexionar, que não muda o sentido é o mesmo, mas na parte escrita, lembra da parte do português falado ser mais dinâmico? Por quê? O entendimento é mais fácil, mas na escrita não. Na escrita a gente sempre usa o a e o faz no impessoal. Entendi. Uma outra coisa que a gente sempre é, erra quando a gente fala sobre algo ou sobre uma pessoa. Estamos em um grupo, vamos sentar-nos à mesa ou vamos sentar-nos na mesa? O verbo sentar, ele é um verbo um pouquinho peculiar. Por quê? Porque entende-se que quando eu apoio as nádegas, o bumbum, em alguma coisa, eu estou sentada naquela coisa, concorda comigo? A gente senta na cadeira. Por quê? A gente apoia a bunda na cadeira. Quando a gente fala numa questão como que eu posso falar, mais rebuscada sobre jantar, fazer um lanche, alguma coisa, a gente fala, vamos sentar-nos à mesa, a gente indica o sentar-nos à frente, é sentar-nos literalmente em frente à mesa. O na mesa é quando a gente literalmente coloca o bumbum sobre a mesa e senta na mesa em si, não na cadeira que está à frente à mesa. Na nossa parte usual, na nossa linguagem, a gente fala, vamos sentar ali na mesa. Mas numa questão de contexto e de escrita bonitinha, rebuscada, quando a gente fala sobre sentar-se em algo, é sentar em cima. Então, geralmente, quando a gente vai num restaurante bonitinho fazer um jantar, a gente não fala que a gente vai sentar na mesa, porque ninguém vai chegar no restaurante, espero eu, colocar o bumbumzinho em cima da mesa e sentar ali para jantar. Não. A ideia é sentar-se à mesa, à frente da mesa. E, professor, dependendo do rolê, a gente sobe até em cima dela. Mas a gente não vai colocar isso num texto acadêmico, né? Vai ficar meio na linguagem, fica bonitinho, mas dependendo da questão que está sendo proposta, dependendo do tipo textual, a gente até aceita, mas geralmente fica mais bonitinho. Sabe aquele pessoal que tem aquela finese, etiquetas, sempre fala sentar-se à mesa, vamos sentar-nos à mesa. Por quê? Porque é bonito. Lembra que a gente falou que a língua portuguesa antigamente era ensinada só para quem tinha dinheiro, para quem tinha capital? Por quê? Porque essas pessoas tinham acesso a realidades diferentes da população. Não era todo mundo que sabia que sentar-se à mesa era pegar uma cadeirinha bonitinha, sentar em frente à mesa, colocar o guardanapinho na perna.
Para aquelas pessoas, sentar-se na mesa era mais usual, porque no dia a dia, a gente, quando está com uma amiga em um lugar, geralmente, vocês são de Resende? Eu não sei se vocês são de Resende. Eu sou de Pinheiral, mas a maioria é de Volta Redonda. Ah, tá. Eu sou de Piraí. Aqui, Você é um mato do caramba, ô, seu safado. E Piraí é melhor que Pinheiral, rapaz. Pinheiral pertencia a Mentiroso! Piraí, rapaz. Vocês que Mentiroso! são o meio do nada aí, ó. vamos lá. Aqui em Resende tem um parque que chama Parque das Águas. É um parque bonitinho, tem brinquedos para as crianças e tal, e tem algumas mesinhas. Geralmente, quando a gente vai para lá lanchar alguma coisa, a gente vê adolescente, vê criança falando, ah, vamos sentar ali na mesa. Eles literalmente sentam na mesa, porque é uma mesa de concreto, você está entre amigos, você não precisa de toda essa finese. Mas quando é um ambiente que exige essa forma mais rebuscada de falar, de ser mais polido, de ser mais contido, questão de etiqueta, a gente fala bonitinho, sentar-se à mesa. No nosso dia a dia, a gente fala sentar-se na mesa que a gente entende, mas na parte escrita e na parte estrutural é mais comum a gente falar sentar-se à mesa. Outro exemplo que a gente tem aí é em domicílio e a domicílio. Toda vez que eu falo sobre algo que é em domicílio, é uma coisa que não tem noção de movimentação, é uma coisa estática. Eu, no caso, estou ensinando português em domicílio. Eu não estou saindo da minha casa para ensinar vocês. Vocês estão aprendendo português em domicílio. Vocês estão em casa, provavelmente, aprendendo português. Vocês não saem daí para aprender a língua portuguesa. Quando eu falo sobre algo a domicílio, eu indico essa ideia de movimentação. Geralmente a gente vê restaurante que fala assim, entrega a domicílio. Por quê? Porque a comida sai do restaurante e chega até a nossa casa. Eita, escrevi errado aqui. Toda vez que é algo que eu consigo movimentar, tirar do lugar de origem e levar para outro, eu falo sobre a domicílio. Outro exemplo que a gente tem aí é obrigado e obrigada. Toda vez que a gente fala sobre obrigada e obrigado, a gente precisa entender que num contexto de agradecimento, quando a gente se sente agradecido por algo, a gente tem que concordar sempre com quem está falando. A gente sempre aprende na escola que quando a gente recebe alguma coisa, a gente tem que falar obrigado. Quem é homem, fala obrigado. Quem é mulher, fala obrigada. Por quê? Porque essa flexão ocorre justamente por isso. Quem que é agradecido? É uma mulher? É no feminino? Então ela diz obrigada. É um homem? É no masculino? Então a gente diz obrigado. Isso não quer dizer sobre a pessoa para quem a gente está agradecendo uma coisa, diz sobre a gente. Então, se somos mulheres, eu, em qualquer contexto, quando eu ganho alguma coisa, quando eu preciso agradecer por algo, eu me refiro a mim. Muito obrigada. Eu estou me sentindo agradecida. Quem é homem, refere-se a si próprio. Eu estou me sentindo agradecida, então, muito obrigado. Geralmente a gente erra isso mais na parte de falar, porque a nossa língua flexiona muito, seja para gênero, seja para número. Diferente de outras línguas, no inglês a gente agradece com thank you, thanks. Por quê? Em pessoal, serve tanto para homem quanto para mulher. Na nossa língua, não. Lembra que a nossa língua é a língua mais difícil de se aprender a falar? Por quê? Porque a gente flexiona muitas palavras. A gente não é uma língua morta. A nossa língua é uma das línguas mais vivas que tem. Quando a gente aprende outro idioma, a gente aprende geralmente que aquele idioma é uma língua morta. Por quê? É uma língua devidamente estruturada. Por que é mais fácil a gente aprender inglês? Porque o inglês é muito impessoal, ele não varia tanto. A gente consegue usar palavras neutras de uma maneira muito mais prática. Hoje em dia, aqui no Brasil, às vezes entra em discussão essa questão de colocar o X no final da palavra, obrigar D para ser neutro. Isso não é reconhecido gramaticalmente, não é uma coisa reconhecida pela Academia Brasileira de Língua Portuguesa, pelas nossas letras. Por quê? Porque a nossa língua já flexionou durante tantos anos entre feminino e masculino, que agora, mesmo que a gente tente adaptar essa realidade de uma linguagem neutra, ela não é tão aceita. Por quê? Porque a nossa língua é muito viva, são muitos falantes. Então, para diferenciar isso é muito difícil. Lembram quando a gente falou sobre acordo ortográfico? Demorou 100 anos para chegar no Brasil, e quando ele entrou em vigor, mudou totalmente a forma de aprendizado. A gente pode comparar com isso. Trazer uma linguagem que é neutra para uma linguagem que sempre foi flexionada
é muito difícil. A gente pode até adaptar na linguagem de internet, na nossa linguagem dia a dia, mas como isso ainda não foi aceito pela academia, a gente não utiliza na parte discursiva, em questões acadêmicas, em questões mais sérias, que pedem um pouquinho mais de vigor, mais de rebuscamento. A gente tem também aí menos e menos. O menos não existe, vale sempre lembrar isso. Ah, ele comeu menos coisa que eu. Ele não comeu nada, porque menos não existe. O que existe é o menos. E o menos é um advérbio que ele não é flexível. Ele é usado tanto no singular quanto no plural, tanto com o substantivo feminino quanto no masculino. Então, o menos a gente apaga na nossa memória. Eu acho que não tem aqui nos slides. Mas a gente tem também a questão de meio e meia. Quando a gente fala sobre algo que é meio, a gente fala sobre metade. A gente nunca fala, ele comeu meia, digamos, deixa eu pensar numa construção. Meia peça de roupa. Exatamente, a meia peça de roupa. Ele não comeu meia manga, ele comeu a metade de uma manga. A manga não é uma meia, porque a meia é a peça da roupa, justamente. Isso também é um erro muito usual, tanto o menos e o menos, quanto o meia e o meio. Quando a gente usa o meio, a gente se refere à peça de roupa, porque na nossa linguagem não é reconhecida como uma flexão, tanto quanto como um advérbio, quanto meio. A gente também tem aí o abaixo junto e o abaixo separado. Toda vez que eu uso o abaixo... Professora, Oi? então no caso, quando a gente usa, tipo, sei lá, tipo, quando alguém perguntar, falta quanto tempo para isso? Você fala meia hora, tá errado? Não, porque aí é específico da hora. Ah, Numa sim. questão de construção que ele não está ali. Numa questão de construção de sentidos. Lembra quando eu falei sobre as expressões serem expressões problemáticas no sentido da frase, no sentido da comunicação? O meia também entra nisso. Quando eu quero falar sobre a metade de algo, eu uso meio, porque ele também não flexiona. Porque a meia é específica da peça de roupa. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas às vezes a gente pode até diferenciar a questão de manga. Eu posso falar, eu tenho aqui uma manga. Provavelmente alguém vai imaginar manga fruta, outra pessoa vai imaginar uma manga de camisa, porque eu não especifiquei qual manga que é. Então, dentro do contexto faz um sentido, entendeu? Sim, entendi, professora. Voltando para o abaixo junto e abaixo separado. Toda vez que eu uso o abaixo junto, ele faz referência a algo que está numa posição inferior. É um sinônimo de embaixo, debaixo, sob. O sob e o sobre também é uma coisa que a gente sempre confunde. Toda vez que eu falo sobre algo, alguma coisa sobre a qual eu estou falando, eu falo sobre algo que está por cima. Geralmente, quando eu falo a tampa está sob a mesa, sob sem o R e o E. Está debaixo, se eu falo sobre algo que está sobre a mesa, que está em cima. O abaixo, junto, ele quer dizer, fala sobre algo que está sob a mesa, embaixo da mesa. A tampa está sob minha mão, embaixo da minha mão. Geralmente a gente usa esse abaixo como um advérbio de lugar. E às vezes ele também pode envolver algumas interjeições. Um exemplo que a gente tem aí é: para Marcela, era inaceitável que ocupasse uma posição abaixo de sua amiga. Para Marcela, era inaceitável que ela estivesse por baixo da posição daquela sua amiga. Ela não queria ser subordinada dessa amiga. Então, toda vez que ele tem o sentido de estar por baixo, é abaixo junto. Quando a gente... Professora, Oi? boa noite. É só uma dúvida sobre o sob, porque se não me engano, o inglês, né? Ele tem essas duas expressões em termos de distância de alguma coisa. Então, a questão da diferença aí do sob e para o sobre, né? Porque se tiver alguma distância, distância que eu quero dizer, né? O barco está sob a água, o barco está sobre a água, né? Isso, Algum tipo de distância, isso, proximidade. Se uma essa, proximidade, né? se essa Se eu proximidade... não me engano, o americano fala on e fala over, que acho que tem uma Sim, distância, né? exato. É basicamente a mesma coisa, só que quando eu consigo substituir o sob por embaixo, por baixo, a parte de baixo está submerso, digamos assim. Hum. É o sob sem o RE. Quando eu falo sobre, eu falo sobre algo que está por cima. Quando eu falo sob, me desculpe, eu falo sobre algo que está imerso. E submerso é algo que está por cima.
O sob é tudo aquilo que eu coloco por baixo. O sobre é tudo aquilo que eu consigo diferenciar, colocar mais alto, estar mais acima. É a mesma coisa do abaixo junto e o abaixo separado. O abaixo junto é aquele que está por baixo, está debaixo de alguma coisa, embaixo literalmente daquilo ali. No caso do exemplo que a gente tem, é a posição que ela está. A Marcela não quer ser subordinada, digamos assim, dessa amiga dela. Então, ela não aceita estar numa posição por baixo da amiga dela, de baixo, abaixo da amiga dela. Quando a gente usa o abaixo separado, a gente fala sobre algo que está do alto, mantém uma relação de uma certa distância, está por cima de algo. Esse é o termo que a gente geralmente troca, porque ele é uma preposição, né? Ele está, a preposição a mais o baixo. Então, ele está abaixo de algo. Ele está em uma certa distância de algo. Quando a gente tem como exemplo aí, quando entrei na loja e José me olhou de cima a baixo, ele não estava embaixo da pessoa olhando para ela, concorda comigo? Por quê? Porque eu estou olhando aquela pessoa inteira, de cima a baixo. Eu estou olhando ela do alto até o baixo, de cima até a parte baixa. Quando a gente fala, naquela tarde o gato rasgou a cortina de cima a baixo, ele não rasgou por dentro a parte de baixo da cortina. Ele rasgou a parte alta da cortina até a parte baixa. Então, eu uso esse abaixo quando eu quero falar sobre isso, sobre essa certa distância que eu tenho, de algo que está lá em cima e algo que está lá embaixo, ou de algo que eu consigo ver do alto. A gente tem aí, temos que lavar as janelas do alto a baixo desse prédio. Eu não tenho que lavar a janela que está debaixo do prédio, até porque debaixo do prédio não tem nada. É o chão. Então, quando eu falo de algo que eu consigo ver uma certa distância, eu uso o abaixo separado. E a gente tem também o acima junto e o acima separado. O acima separado é quando eu quero falar sobre algo que está no topo, a parte superior de algo. Por quê? Porque cima é um substantivo feminino e singular. E ele pode ser acompanhado desse artigo feminino para ser específico. E ele geralmente também pode ser flexionado. Toda vez que eu tenho um acima separado, eu posso flexionar. Deixa eu mudar aqui porque eu coloquei em outra ordem. Professora, esse abaixo é o mesmo lá da palavra abaixo assinado, é o mesmo, né? Aí é baixo assinado. Não é abaixo assinado? Deixa eu conferir que eu não me lembro. Agora, se você me pegou, hein? Alexandre, eu não falei sua nota, eu falei. Acho que você entrou depois. Não, não falou não, professor. Gostaria. Posso falar aqui? Sim. Você ficou com Professora, 10. a minha também não foi falada. A hora que eu entrei, eu acho que você já tinha falado. Se puder falar a minha também, Fernanda Souza. O meu computador deu problema, professor. Eu não consegui. Ah, não, sem problema. É porque eu vi que você foi o primeiro a me mandar. Você mandou no dia que eu passei a atividade, então eu corrigi mais rápido. Então o seu eu já sabia de cabeça. É Fernanda Rodrigues Braz de Souza? Ou Fernanda Gonçalves Nascimento? Não, Fernanda Rodrigues Braz de Souza. 9, Fernanda? Vou aproveitar que você Ok, trouxe. professora, obrigada. Nada. A minha, professora, faltou, né? A sua foi 10, Alexandre. Obrigado, professor. Deixa eu falar rapidinho sobre. Com o Alexandre, não, porque ele tirou 10. Mas, Fernanda, provavelmente você perdeu uma pontuação, ou porque você não colocou a exemplificação que eu pedi na quinta questão, ou porque você usou uma pontuação incorreta na sua resposta, ou a questão de concordância. Eu falei mais cedo que, com o pessoal que estava aqui, que eu vi muito erro de concordância, além do famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Muita gente estava copiando resposta na cara dura, porque eu vi que estava igual o slide, igual a apostila, e eu queria justamente ver a parte discursiva de vocês, porque é isso que eu preciso avaliar. Não adianta eu vir aqui trazer tudo para vocês e aí depois vocês copiarem e colarem, porque eu não vou saber se vocês aprenderam, se vocês entenderam. Então, para essa questão, eu não tirei ponto para quem copiou e colou. Só que daqui a 2 semanas a gente vai ter uma outra atividade e aí eu vou pedir uma questão de interpretação, porque eu preciso ver essa parte de vocês, ok? Ok, professora. Ok, professora. Alexandre,
abaixo assinado é Sim. um termo específico. Então, é um abaixo junto, hífen assinado. É um termo específico que é utilizado somente para falar sobre uma computação de assinaturas ou de um grupo de pessoas que faz alguma coisa. Então, ele não entra nessa questão de abaixo assinado aqui, Ah, certo. porque não é um termo específico. Tá certo. Obrigado, professor. De nada. Onde que a gente estava? No acima. Gente, eu tenho 8 minutos, então eu vou tentar resumir aqui para não prender muito vocês. Mas aí, se não der tempo, eu abro mais uma aula de 5 minutinhos só para terminar, ok? Vamos Ok. lá. Acima separado é quando eu uso para falar de algo que está no topo, na parte superior. Acima dessa árvore é repleta de flores. A parte de cima dessa árvore é repleta de flores. Toda vez que eu posso substituir por topo, eu uso o acima separado. Acima daquela estátua está tomada por pombos de rua. Acima daquela estátua, o topo daquela estátua está tomado por pombos de rua. E nem sempre ele é acompanhado de artigo. A gente pode sempre ver por esse lado também. A vista do topo daquela montanha é fantástica. A vista de cima daquela montanha é fantástica. Se eu posso tirar o artigo e se eu posso substituir por topo, eu uso o acima separado. Diferente do acima junto, que é quando a gente usa ele para indicar uma posição de algo. Geralmente, quando a gente vem especificando ou qualificando um verbo ou um adjetivo, a gente usa o acima junto. A gente tem exemplo, veja, um pica-pau está voando acima daquela andorinha. A posição do pica-pau em relação à andorinha está por cima. Ele está indicando a posição deles, então eu uso acima junto. A gente também usa ele como advérbio de lugar, que é quando a gente vê que ele é invariável, ele não flexiona. No outro, a gente consegue flexionar. As cimas desse arvoredo são repletas de flores. Aqui eu não consigo flexionar ele. Veja, o pica-pau está voando acima daquelas andorinhas. Os pica-pais estão voando acima. Não, porque quando indica posição eu não flexiono. Aquele presente acima do meu é muito legal. Aquele presente que está posicionado por cima do meu, sobre o meu, é muito legal. E ele se opõe ao significado do advérbio de lugar abaixo. Lembram do abaixo junto que a gente viu aqui? O abaixo junto, ele fala justamente sobre a posição, se ele está relacionado por debaixo de algo, inferior a algo. Se eu posso substituir esse acima por esse abaixo junto, aí eu uso o acima junto também, que significa a mesma coisa, posicionamento. Na posição inferior, ele está 2 faixas acima do grau de sua irmã no judô. Eu posso substituir, ela está 2 faixas abaixo do grau de sua irmã no judô. As expressões problemáticas que a gente tem na apostila são essas. Vocês têm uma atividade na página 33. Se eu não me engano, são 2. São 3. E aí eu vou pedir para que vocês façam para que a gente corrija semana que vem, a gente dê uma resumida e a gente entre nos porquês, porque os porquês são mais longos. Então, para não ficar prendendo vocês aqui hoje, a gente vai parar aqui, ok? Então, anotem aí para mim. Página 33 e 34, questão 1, 2 e 3, para vocês fazerem, para a gente corrigir na próxima semana. Ok, professora. Alguém tem alguma pergunta sobre atividade diversificada? Não. Bem tranquilo. Ok. Quem tiver alguma dúvida sobre algum assunto sobre a nossa aula, pode me mandar. Eu vou subir os vídeos agora. Vocês estão conseguindo assistir os vídeos tranquilo? Na plataforma? Você está conseguindo agora, Alexandre? Sim, professor, agora normalizou. Ok. Então, eu vou subir, vou mandar o material no WhatsApp para vocês. Exercício, página 33, do 1 ao 3, para a gente corrigir semana que vem. E a gente entrar em sintaxe, denotação e conotação. É a minha parte preferida. É mais prática da gente conversar. Então, acho que é isso. Meu tempo está acabando. Tenho 2 minutinhos. Vou terminar aqui para liberar vocês. Muito obrigada pela paciência de vocês comigo hoje. Quem tiver alguma dúvida sobre a sua nota,
pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu passo. Posso demorar um pouquinho, mas eu passo. E é isso. Acho que por hoje é só. Valeu, professor. Boa noite, De obrigado pela nada, aula. gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Até a próxima aula. Boa noite, professor.